Você sabe o que é feedback na oratória? É sobre isso que eu quero conversar contigo hoje. Sou Cláudio Schubert, professor universitário e trabalho na área da filosofia e da comunicação. Quando nós nos manifestamos em público, quando nós falamos para a nossa audiência, para a nossa plateia, é importante que a gente desenvolva e exercite o chamado feedback. O que é o feedback? É aquela comunicação que nós recebemos dos nossos interlocutores enquanto nós estamos nos comunicando com eles. Observar este retorno que as pessoas dão para nós é fundamental para, enquanto nós estamos fazendo a nossa apresentação, montar a nossa estratégia. As pessoas emitem comunicações enquanto elas estão nos ouvindo, com a sua postura, com o seu modo de agir, talvez conversando com as outras pessoas, mexendo no computador ou no celular, prestando atenção, estando conectadas conosco ou nem tanto. Essas observações todas nós podemos aprender a perceber enquanto que nós estamos fazendo a nossa manifestação e aí mudar de estratégia se nós estamos percebendo que a nossa plateia está começando a ficar desinteressada. São muitas informações ao mesmo tempo, mas nós temos capacidade de fazer isso. Você preparou bem a tua apresentação, preparou bem a tua fala, sabe muito bem como desenvolver o assunto e na medida que você vai conversando, você vai percebendo se as pessoas estão conectadas ou não. É importante manter as pessoas conectadas. Para isso, nós temos a introdução, que deve conectar as pessoas, e eu já falei sobre isso num outro vídeo, a introdução, desenvolvimento, a conclusão, a saudação. Para manter as pessoas conectadas é importante você trazer figuras de linguagem. Figuras de linguagem são fatos, são histórias, são metáforas. Você pode trazer muitos exemplos do dia a dia que vão tornar a tua palestra, a tua fala, a tua apresentação muito interessante. Se no decorrer da apresentação você perceber que as pessoas estão começando a se desconectar da tua fala, use o seguinte recurso. Conte um exemplo, conte uma história, conte um fato. E esses elementos todos, esses recursos, na verdade, eles sempre chamam muita atenção das pessoas. E você consegue trazê-las de volta. O feedback é a capacidade que nós podemos desenvolver de ir acompanhando a reação das pessoas diante da nossa manifestação. É claro, isto não é mágico. Isto não é um milagre que acontece de um dia para o outro. Para isso nós precisamos trabalhar, exercitar e em cada vez que nós falarmos em público, prestar atenção e buscar melhorar em relação à apresentação anterior. Buscar, com os equívocos que nós cometemos, aprender e melhorar da próxima vez. Agora, cuidado com o feedback. Se você ficar ligado demais à reação das pessoas, você simplesmente vai corresponder às expectativas que as pessoas têm. E pode acontecer que algumas pessoas não gostem de estar naquele evento, que exista um público chamado hostil. Observe a reação do público, busque constantemente cativar esse público, mas não se submeta às reações do público. Seja estratégico. Use as reações do público para incrementar, para dinamizar, para cativar os interlocutores. Mas pode acontecer que pessoas, por exemplo, não querem estar naquele lugar, que são aquilo que nós chamamos de público hostil. Por um ou outro motivo, essas pessoas não querem estar naquele lugar. Ou tem algum problema existencial, familiar, ou elas estão simplesmente mal-humoradas naquele dia e não estão bem e não gostariam de estar lá. E essa energia negativa que as pessoas têm, isso passa para nós. Nós olhamos as pessoas que estão à nossa frente e nós podemos perceber. Aí, cuidado, você não pode ler essa energia negativa ou desinteressada que alguma pessoa tenha e dizer: eu não estou conseguindo dar conta do recado. Isso deve ser um desafio
para você te aprimorar, para você colocar mais dinâmica, para naquele momento você cativar as pessoas. Use essas leituras desinteressadas que eventualmente possam acontecer, e o desinteresse se manifesta de diversas maneiras. Tem pessoas que olham para você de maneira totalmente irritada, de maneira totalmente desinteressada, outros começam a conversar com os colegas, outros começam a mexer no celular, outros começam a bocejar. Tem diversas leituras que nós fazemos. E aí o feedback é importante para nós. A gente precisa ler isso, mas a gente não pode fracassar diante dessas manifestações que talvez não tenham relação com a nossa apresentação. Talvez sejam oriundos de outras origens. Assim, é importante a gente ficar ligado ao feedback, mas a gente também tomar o cuidado para não se assustar e sucumbir diante de uma reação adversa. Quando alguma reação desinteressada da nossa plateia, da nossa audiência acontecer, nós precisamos exatamente fazer o contrário. Buscar mais energia, mais motivação para cativar essas pessoas. Eu posso dizer para você, se você fizer isso diante de alguma reação desinteressada, você usar isso como força, como motivação, como energia para você, isso funciona. E funciona muito bem. Geralmente a gente consegue. Mas a gente precisa se preparar bem, estar bem seguro de si e sempre ficar ligado na nossa audiência. Aprenda a desenvolver, se você ainda não fez isso, o seu feedback. É um recurso extremamente poderoso para nossas apresentações. Por hoje é isso, um abraço e até o próximo vídeo.